Porque da última vez ela não estava. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, mais um segundo painel aqui. Falando de possibilidades desses painéis, negócio do futuro, negócio do presente, negócios do futuro, negócio do presente. Uma grande honra preparar esse material para vocês, em que eu tenho a oportunidade de colocar todos o meu fruto do meu estudo, das minhas pesquisas, o que eu tanto gosto, né, sobre o comportamento e hábito do consumidor, que eu já fazia, mas que agora vem mudando numa velocidade tão grande que a gente é obrigado a transcender o entendimento normal e realmente se colocar no lugar da pessoa, o que faz a gente ter muito mais facilidade para entender o comportamento das pessoas. E é por isso que eu sou muito grato com a presença de todos aqui, mesmo aqueles que forem assistir depois. Eu espero que esse conjunto desses painéis, que serão vários, possa ajudá-los nas suas transições, né, no direcionamento da estratégia dos seus trabalhos, né, do seu ofício, ou de sua empresa, do seu negócio, seja lá o que for, para que a gente possa entender quais as portas e janelas que estão sendo abertas, já estão abertas, e oportunidades de correção, né, de contingência, correção, investimento que a gente pode e precisa fazer em nosso trabalho. Hoje vou apresentar para vocês um estudo que eu fiz na área do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque quase todos os meus clientes, né, e quase todas as pessoas que eu dou treinamento, também, e as empresas que eu dou consultoria, são dessa área, né? Então, leia-se desenvolvimento humano e pessoal, entenda como tudo aquilo que você faz para o desenvolvimento coletivo, né? Tudo aquilo que aquele profissional ou aquela empresa faz para o desenvolvimento coletivo e individual. É claro, quando a gente fala de coletivo, a gente está falando do individual também, né? Porque não existe a melhoria da coletividade sem o desenvolvimento individual. Então, desde profissionais que trabalham como coaches, né, trainers, consultores nessa área de recursos humanos, mas também pessoas que trabalham no setor holístico, né, como a Renata, como o Gui, que não está aqui, como a Kellen, né, que trabalha com constelação. Todas elas estão ligadas a esse nicho. E hoje, eu comecei por ele exatamente porque ele é um que vai ter muitas dificuldades, mas também é o que está sendo aberto muitas portas. É o que talvez esteja sendo aberto tantas portas como alguns setores da tecnologia, alguns. O maior desafio para a gente começar com isso, né? E aí eu retorno à provocação que eu fiz no último painel, que vale a pena quem não assistiu assistir, que vocês, a cada conversa, a cada tela que eu compartilhar, a cada insight que vocês tiverem, faça a devida adequação, né, para o trabalho de vocês. É importante, né? Então, eu vou citar talvez alguns exemplos aqui, e vou citar alguns exemplos, e vocês, poxa, tá, se tal empresa está fazendo de tal jeito, como eu, né, dentro da minha filosofia de trabalho, da minha corrente de pensamento, da estrutura de conhecimento que eu tenho, da minha forma de aplicar o conhecimento nas pessoas, no meu cliente, como eu posso adequar, tá bom? Isso é muito importante, tá? Então, é bastante importante pelo quê? Para que a gente não deixe, né, não trabalhe de uma forma, como é que eu posso dizer? Mas fechando alguns olhos para coisas que a gente acha que não somos capazes de fazer, e talvez a gente deixe de olhar de uma forma mais ampla e sistêmica para o todo, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de compartilhar a minha tela e lembrando que Peraí, gente, eu acho que eu fiz besteira.
Fiz. Vamos lá. O tema, lembrando que o tema é negócios do futuro, negócio do presente. Eu gostaria que vocês entendessem que negócio do presente é um negócio de vocês, tá? Então, é aquilo que vocês já podem fazer no presente. E hoje o tema é nova economia, novos hábitos e novas carências. Não estou chamando nem de oportunidade. Ok? Então, vamos lá. Interessante que a gente veja algumas questões relacionadas a por que esse nicho de trabalho ele vai, digamos assim, do céu ao inferno. O que seria isso? Por exemplo, ele vai ter dificuldades, né? Ele é um nicho em que as pessoas vão sofrer muito, mas também ele vai ter muitas oportunidades que as pessoas também não estão enxergando, tá? Porque foge ao escopo tradicional, foge a forma como muitos mesmo vinham trabalhando, tá? E também leva a pessoa a sair de uma zona de conforto, né, de trabalhar naquilo que ela já era bem boa, para mudar radicalmente a forma de trabalhar. Exemplo, a medicina, né? Olha os médicos, né? Muitos médicos estão optando pela telemedicina. Então, de uma certa forma, é uma adequação completa de todo o trabalho dele para um formato de entrega diferente. Então, André, você está querendo dizer que a gente vai trabalhar, ter mais dificuldades no formato de entrega? Talvez seja uma das mais difíceis, mas principalmente a maior dificuldade ou o maior desafio, não vou chamar nem de dificuldade, é entender em que nível de prioridade está o seu negócio. E quando eu falo isso, é a sua oferta. É como você está comunicando para o seu cliente que o seu trabalho é prioritário. Certo? Então, o que nós temos que entender nesse setor é que a prioridade, eu vou falar dela muitas vezes aqui, é essencial para a gente entender em que nível nós estamos navegando, né? Em que se nós estamos atingindo o nível de prioridade da pessoa ou se não estamos, tá? Porque uma coisa é clara, se você está vendendo da forma que você vendia antes, você não está atingindo provavelmente a prioridade máxima dela nesse momento. Ok? Então, é olhar para o cliente daqui para frente e esquece daqui para trás. Para trás a gente pega só como parâmetro, né? Tudo que você fez, parâmetro para melhoria, parâmetro para melhoria, parâmetro para melhoria, tá bom? Como a medicina olhou o que era feito e pensou em melhorias. Por quê? Porque é uma carência do mercado. E a gente está vendo isso com nutricionistas, com psicólogos, com N questões, mas também está vendo isso com advogados, está vendo isso com coaches, já via isso com coaches, já via isso com uma série de profissionais aí, tá bom? Consteladoras. A Kelly ontem tirou mesmo uma foto da constelação com bonecos, né? Então, é uma carência, a pessoa não pode sair de casa, né? Então, ela faz pela a constelação de uma forma do mesmo jeito, né? De uma certa forma, usando a mesma estrutura filosófica, porém, a entrega, né, o formato diferente. Então, vamos lá, gente. Vamos passar aqui para essa tela e vamos olhar a linha do tempo hoje, né? Perdão, dia 9. Né? Eu botei a pesquisa errada. Botei mesmo, porque eu já tenho ela atualizada de ontem. Então, nós temos essa linha do tempo. Na semana passada, nós colocamos a do dia 3, né? Então, hoje nós já passamos de 10 mil mortes. Por que eu coloco a linha do tempo? Para a gente entender, eu não vou nem falar daqui da questão, é como este gráfico impacta no emocional e no espiritual das pessoas. Tá? A cada número deste que vai crescendo, o comportamento também vai, os hábitos também vão. Tá? Então, a gente chama de coleta das ondas, aqui que está escrito aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Dá para ver? Dá para ver aqui, gente? Tá? Então, tá vendo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Então, essas ondas não são ondas econômicas somente. São ondas também de mudanças econômicas e sanitárias, de mudanças de comportamento. É engraçado que nenhum desses gráficos, dessas pesquisas que eu recebo, elas repetem
né, elas repetem o comportamento anterior. Alguma mudança tem. E aí a gente volta nisso, nesse estudo da Bain Company, que ele, por incrível que pareça, está sendo o estudo que foi feito lá em abril, ele está se mantendo bem até hoje. Assim, ou seja, é uma projeção, é uma previsão. Claro que toda previsão é baseada em um estudo, né, de projeção de cenários. Então, nós temos aqui, eu queria que você guardasse bem, e a pesquisa, o trabalho hoje vai ser você olhar essa primeira faixa aqui, que a demanda que explodiu nessa crise deve se manter. Tá certo? Então, vamos olhar lá com calma? Então, a pergunta é, você está se encaixando nessa aqui? Vamos primeiro falar dessa, depois a segunda, tá? Então, isso aqui vai se manter e crescer. Então, e quando eu falo ensino à distância, não é o nicho ensino à distância somente, tá? É a atuação à distância. Certo? Então, por exemplo, o que a Kellen fez ontem foi, de uma certa forma, ela entra aqui no ensino à distância. Então, se a gente pensar a nível de comportamento, hábito e prioridade, certo? A gente está entendendo que a gente vai entender que a gente está atendendo o quê? Carências do cliente. Então, se é prioridade, é aquela coisa assim, é prioridade, eu preciso disso, eu estou carente por isso, tá? Porque está doendo de alguma forma nessa pessoa, certo? Por diversos motivos, né? A depender do nicho que você atua. Por exemplo, quem trabalha com recursos humanos ou com carreira, por exemplo, está no momento em que o profissional está morrendo de medo de perder o emprego, tá? Não sabe como vai ser o dia amanhã, a previsibilidade dele acabou, né, do salário, ele não sabe se amanhã ele vai continuar empregado. Então, provavelmente, a prioridade nesse momento seja de sobrevivência. Concorda? Pensa por ele, por esse cliente. O que ele precisa para lidar com isso? Será que ele precisa de um coach? Será que ele precisa só de um trabalho holístico? Que seria, por exemplo, uma constelação? Uma meditação? O que é prioritário para essa pessoa? Vocês estão entendendo como vai de A a Z? Né? Vai de A a Z. Então, entender que a gente precisa perceber como adequar o nosso trabalho para essa prioridade é entender que você está suprindo carência. Poxa, André, então você está dizendo para mim que se eu não trabalhar da forma que eu trabalho, por exemplo, eu sou uma coach de produtividade e eu dou treinamentos de produtividade para empresas, por exemplo. Não estou citando a Ju somente, não, mas vamos citar, poderia ser qualquer coach de qualquer coisa ou um consultor de qualquer coisa. Ok, a questão é a prioridade? Beleza. Então, se o seu produto não está na prioridade, ele está aqui, ó, nessa última faixa aqui, que é aquilo que não está funcionando, digamos assim, que não vai funcionar mais, você tem que trazer ele para cá. E aí que está o desafio de hoje. Primeiro, ele tem que se encaixar nisso. E olha que a segunda aqui, ó, é entretenimento. E aí a gente entra... Ah, André, mas a Kelly, de uma certa forma, fez um entretenimento com a pessoa. Ela passou lá entretida um tempão com ela lá. Feliz da vida. Então, é entretenimento. Eu estudei isso. É interessante isso, né? A gente não percebia isso. Porque tem a ver com a prioridade, com a carência dessa pessoa. Ok? E nós temos a segunda faixa. Porque também eu entendo, todos estão entendendo, que essa segunda faixa também vai prevalecer. E a gente, eu vou me limitar aqui ao que cabe a nós, tá? Produtos que ajudam a prevenir alguma coisa. Então, se o seu produto ajuda a prevenir a depressão, o burnout, ele está nessa faixa. Entendeu? Ele está nessa faixa. Então, ok. Então, você vê que ele está numa faixa ascendente, mas ele não está no formato que vai bombar. Ele está no formato de entrega presencial. E aqui entra em evento. E evento não vai voltar. Certo?
Então, o que é um evento? Uma imersão, que vocês vieram aqui, um evento. Um treinamento, da Pequena fez coaching lá em São Paulo, aquilo falou, não vai voltar. Certo? Não, acredito que mesmo que a vacina surja, e ela vai, se Deus quiser, aparecer, né? Eu não acredito que ela não vai... As pessoas, acredito não, sabemos que as pessoas nunca mais vão entrar em eventos com milhares, centenas e milhares de pessoas. Certo? Talvez eventos pequenos, né, de 10 a 20 pessoas, com distanciamento, com toda a segurança, isso eu acredito que volta logo, tá? Mas o resto, o outro tipo de evento, não. Ok? Bom, estamos entendendo essa questão da prioridade e da carência? Então, vamos continuar usando esse mesmo exemplo da coach de produtividade. André, mas eu não sei como trabalhar isso, porque o meu trabalho é entender produtividade, é entender a produtividade profissional. Poxa, ele está produzindo? É só olhar. Não, ele não está produzindo. Ele tem uma carência, ele está muito nervoso. Ah, então ele está nervoso. Então, cabe a você inserir no seu método algo que diminua essa dor intensa dessa pessoa. Então, aí que nós temos que fazer uma reengenharia do nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar um lado mais lúdico, um lado mais holístico. O lúdico e holístico nunca foi tão importante na vida de uma pessoa. O game, como a Jaque faz, a gamificação é uma forma de alegrar a pessoa, de tornar aquilo um entretenimento. Quanto mais você pegar o teu trabalho e jogar para esses dois primeiros, os três, né? Porque tem ferramenta, o teu produto é uma ferramenta para trabalho remoto. Então, quanto mais você transformar o seu produto no ensino dentro dessa área. André, mas como é que eu faço do meu produto uma ferramenta de trabalho? Sei lá, põe grupo de estudo. Põe dinâmicas lúdicas no teu grupo de treinamento. Bate papo. Dali ele tem que extrair um caldo que sirva para o trabalho dele. Entendeu? Em todos os aspectos. Da carência. Então, daqui para frente, a gente vai montar grupos de treinamento por carência. Olha que interessante. Por carência. Por prioridade e carência. Eu vou montar um grupo para profissionais de burnout. O mesmo grupo de treinamento, igual a Ju, ela pode montar um para esse, ela pode montar um para outra carência que ela percebe que o cliente tem. Ju, me fala duas carências que você percebe que são bem distintas. Pode abrir o microfone aí. Eu acho que nesse momento o que você falou é o que mais está pegando, assim, o nervosismo, a instabilidade emocional e a sobrecarga com outras atividades de casa. Isso é uma coisa que está pegando muito para as pessoas. Ok, olha que legal. Então a gente tem duas pessoas aí. Essa questão do burnout, da falta de previsibilidade, que talvez seja um tipo de profissional ou ser humano. E a gente tem a questão do conciliar os papéis, que talvez sirva mais para mulheres, né? Então nós temos dois grupos com prioridades relacionadas às suas carências. O que é prioridade, gente? Eu preciso resolver agora. Eu não aguento mais. Entendeu? Porque aí, né, André, mas eu vou falar isso numa oferta, vai ficar muito ampla. Eu vou falar, não, você vai fazer uma aplicação. E aí dentro da aplicação você vai colocar perguntas, a aplicação no Google Docs, no Google Form, ou qualquer outro programa sistema de formulário, e ali você vai ver, ó, esse aqui é para esse grupo, esse para esse. E para quem trabalha no individual, como é que funciona? Você vai adequar o teu atendimento para cada pessoa. A gente não vai poder dar o mesmo atendimento para a mesma pessoa. Não tem um cliente da minha mentoria que eu trabalho igual como era antigamente. Hoje eu trabalho com a Ju de um jeito, eu trabalho com a Jaque de outro, porque depende muito das carências, depende muito do sistema da sistêmica orgânica, da sistêmica do organismo de cada cliente. Entendeu? Cada um de nós somos um organismo vivo enquanto seres humanos e servidores.
Então, é muito importante que o que a Kelly tem de recurso, a Jaque não tem. Ou o que a Jaque tem de recurso, de vários recursos, a Ju não tem. A recurso financeiro não tem N recursos. Energia, foco, cansaço, todos nesse momento estão expondo recursos, né, bons ou recursos em carência, né? E aí no sistema a gente tem que trabalhar todos eles. Por exemplo, a ponto da pessoa falar assim, olha, vamos dar um tempinho, porque esse recurso que eu preciso do teu, você não está conseguindo me entregar nesse momento. Então vamos descansar um pouquinho? Então, o modelo sistêmico é isso, né? Uma empresa moderna, modelo sistêmico, manda funcionário para casa. Manda funcionário para o sabático. Vai tirar 6 meses sabático aí. Porque eu preciso de você, mas eu preciso de você com saúde. Eu não posso ter você ficando doente aqui dentro. Certo? Então, esse é um modelo que já existia, não é novidade. A minha irmã já foi convidada a fazer um sabático. Uma outra empresa que ela trabalhava. Ela ficou 1 ano de sabático. Depois ela acabou saindo da empresa. A empresa deu um sabático e ela acabou saindo. Mas ela ficou 1 ano. E aí se mudou de país. Tá certo? Com o marido e com os filhos. Bom, e vamos lá. Agora ela voltou, né? Vocês entenderam a dinâmica aqui? Então a gente vai voltar nisso aqui toda hora. Por favor, gente, eu sei que é importante vocês perguntarem. Tá bom? Então, para perguntar, André, será que eu estou adequando? Será que eu não estou? E assim por diante. Vamos lá. E aí existe uma frase bem legal, ó. Existe um volume brutal de novos paradigmas e isso causa uma série de decisões equivocadas que demandam que a sociedade adote novos comportamentos, não apenas novas ferramentas. Diante desses desafios, a resiliência é uma necessidade vital, especialmente para diferentes segmentos que vão além dos sociais. Tá? Então, vamos lá. Existe um volume brutal de novos paradigmas e isso causa uma série de decisões equivocadas que demandam que a sociedade adote novos comportamentos, não apenas novas ferramentas. Diante desses desafios, a resiliência é uma necessidade vital, especialmente para diferentes segmentos que vão além dos sociais. O que é ter resiliência nesse momento? É resistir às intempéries somente? Não. É baixar a bola, né? A nossa ansiedade voltar para dentro da nossa estrutura, né, sistêmica e entender como todos os seus potenciais, suas competências, para que você possa já fazer as devidas adequações dentro desses níveis de prioridade e carência do cliente. Então, a gente vai ter que trabalhar como se fosse um arquiteto, né? Voltar para a prancha ali de desenho e tá fazendo as adequações com resiliência, mas com visão, né? Com empatia pelas pessoas. Não se deixar poluir pelo ambiente externo, que é bem difícil. Eu concordo que talvez seja a coisa mais difícil do que mudar o seu trabalho, né? Para que você possa, nesse momento, entender quais carências o seu cliente tem. Gente, isso aí é a moeda, isso aqui é ouro puro. Para quem que é ouro puro? É para o seu cliente, ele está pedindo. E para você, é simplesmente, para vocês, é resgatar aquilo que vocês já fazem de bom. Só olhar, de repente, algum modelo, a gente já sabe que o Back to Basics falou isso na semana passada, né? É importante. De repente, um modelo, como a Ju falou do treinamento que ela deu há 2 anos atrás, sei lá, 3 anos, Back to Basics está voltando. De repente, olhar algum modelo que você já utilizou e ver, olha, cabe nesse momento isso aqui. Entendeu? Ou criar. Nossa, aquilo que eu estava com vontade de criar, eu vou criar. Porque agora a pessoa aceita. Entendeu? E é muito, muito, muito importante. Tá joia? Bom, vamos lá aqui, que a Jaque falou aqui. Vamos ver aqui. Bom, ter feito lives. Ó, a Jaque falou que tem feito lives falando do lúdico. Fiquei surpresa com a participação das pessoas, com envolvimento e disposição para brincar. Olha que importante isso. Tornou a live dela, que é pura entrega de conhecimento e desenvolvimento humano, e trouxe
né, ludicismo para aquilo e as pessoas brincar. Entendeu? Dá para fazer isso num produto, dá para fazer isso num serviço, tá? E quando isso impacta a própria família, que também se envolve, ela percebeu o quanto isso impacta na própria família, que também se envolve. É aquela história, quando alguém na casa faz terapia, todos fazem. Olha que impressionante isso. Parabéns, Jaque. Né? Ela falou aqui da primeira live, falou da importância do lúdico para adulto, dos hormônios. Então, num insight, resolvi brincar e deu muito legal. Isso foi muito, muito bacana. Tá? É isso aí, gente. Essa é uma a Jaque está sendo primorosa nessas adequações dela aí, tá? E é só anotar aqui. Vamos lá. Ótimo, Jaque. Que bom que você gostou. Então, vamos continuar aqui. Voltemos. Então, só nas últimas semanas, né, reinventamos nossa forma de trabalhar, consumir, liderar, conviver em sociedade e planejar. Gente, presta atenção. Olha para o cenário geral. Isso em pouco tempo, digamos assim, 30 a 40 dias, certo? Que foi realmente desde o dia final, a última semana de março para cá. Olha o que já foi reinventado. Empresas, grandes corporações, companhias, mídias, né? A forma de consumo, as lideranças e o convívio em sociedade e planejamento. Certo? Ok? Tá bom? Então vamos lá, gente. Então, a pergunta que eu faço para vocês, eu estou anotando algumas coisas para não esquecer de depois falar para vocês. A pergunta que eu faço para vocês é essa. E é uma pergunta mesmo, eu gostaria que vocês me respondessem. O que você tem aprendido nesses dias de pandemia? E quais têm sido suas grandes revelações? Olha só, eu usei a palavra, não usei insight, eu usei revelação. E eu vou perguntar para cada um de vocês. Eu queria saber primeiro da Rê, né, Rê? O que você tem aprendido aí? Abre seu microfone. E quais têm sido as suas grandes revelações? Eu tenho aprendido que nós temos que, no meu caso, que eu trabalho com massagem, eu tenho aprendido que a gente precisa resgatar o toque, né? Massagem é milenar e ninguém faz, né? E eu estou pegando nessa parte, assim, eu quero que as pessoas resgatem esse toque, nelas mesmo, nas crianças, nos bebês. E eu estou percebendo que as pessoas elas estão faltando isso. Está faltando esse resgate do que aconteceu antes. Na verdade, está tudo voltando, né? Como eu te falei, aquele dia do cinema na praça. Então, assim, é o resgatar mesmo coisas que foram e que faz a diferença na vida da gente hoje para suprir, né? Uhum. Tá bom. Maravilha. Então, nessa hora, é importante a gente entender exatamente o que você já pode fazer hoje, o que você já está fazendo hoje. Eu não estou te ouvindo, Rê. Oi. Rê? Oi, tô aqui. Meu fone de ouvido está rindo. O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou fazendo os posts em relação às massagens e estou fazendo lives.
Certo. Ontem, por exemplo, eu comecei agora com a massagem Kids, que é a massagem criança, né? Tá. Que é de 1 a 12 anos. Então, eu vou começar a dar dicas para as mães para, de uma forma lúdica, massagear seus filhos, né? Certo. Assim, desde os mais calmos até os mais agitados. Não necessariamente colocar numa cama e massagear, mas ir ajudando ali. Eu pensei nessa forma, assim, para ver se aproxima mais a mãe do seu filho, né? Não seja uma coisa só dos cuidados básicos. Ok. Maravilha. Vamos então. Deixa eu falar com a Kelly. Kelly, e aí? O que você tem? Você consegue abrir aí, Kelly? Então, o que você tem aprendido nesses dias de pandemia, Kelly? As pessoas estão olhando mais para o sentido da vida, sabe? Talvez refletindo sobre a superficialidade que estavam vivendo Maravilha. e algum movimento diferente, né? Então eu vejo que tem pessoas em níveis muito diferentes, assim, né? Tem aquelas pessoas que estão super mal, super deprimidas, e tem aquelas pessoas que estão super bem também, né? Eu vejo níveis diferentes. E, assim, para mim, Kellen, sabe? Parece sendo preparada para esse momento. Assim. Olha, muito legal ouvir isso. Eu nunca me senti tão chamado está sendo muito forte, né, Kelly? Eu nunca. Chamado. Assim, é como se tudo que eu estivesse fazendo fosse para agora, sabe? Assim, você sabe que eu estou me sentindo assim também, né? Muita gente está se sentindo assim. Muita gente está se sentindo assim. E assim, como se tudo que eu fazia no mundo antigo, né? Eu ainda era meio desencaixada. Era tudo meio, sabe? E assim, realmente eu vivia num mundo diferente, né? Do que eu vivo hoje, né? Fiz um rompimento, eu tô vivendo uma outra experiência, eu estou ampliando as minhas relações, então eu estou conhecendo pessoas também nessa mesma conexão que eu. Então aí você começa a perceber que isso que você faz não é uma viagem só sua. É um evento de muita gente que está sedento por isso. Então, eu tenho percebido muito isso, né? Aí, assim, grande aprendizado para mim. Então, eu estou vendo que o que eu estou fazendo, mais do que nunca, ele tem espaço, muito espaço nesse novo mundo. Tanto que, assim, eu comecei a atender coaching e as clientes começaram a chegar, eu nem procurei. Então, de repente, eu estou atendendo sem ter procurado, sem ter feito propaganda, meio que chegou e foi chegando em 10 dias. Eu comecei com 3 clientes pagas, assim, sem esperar, entendeu? Sem ter uma. Então, eu percebi assim, como eu já estou fazendo um trabalho há um tempo, quem se conecta com a minha forma de pensar, com a minha mensagem, se identifica e quer mais, entendeu? Legal, e quer mais. Legal. E o que você percebe? Desculpa, eu te cortei, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. O que você percebe quando você fala assim, quem se conecta com a tua forma de pensar, você consegue entender, elencar quais são esses pontos de conexão? Elas se conectam por que motivo? Eu acho que elas se conectam, assim, eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas eu penso assim, eu acho que elas se conectam com a forma que eu encaro a vida, que eu mostro alternativas, olhar as coisas, assim, para tentar olhar as coisas em outro patamar, para um olhar mais positivo, para um olhar de aprendizado, para um olhar do amor mesmo, né? Encarar a vida com esse olhar, com a leveza da vida, que apesar de tudo a gente tem que né, ter mais leveza, tem que se ancorar na questão do amor, tem que olhar para alternativas diferentes. Eu acho que conecta, sabe? Não é tudo certo, né? Não é para todo mundo também. Mas eu percebo que é isso, sabe? As pessoas, tem muita gente que está procurando autoconhecimento,
mas não quer uma coisa fria, sabe? Assim, por exemplo, até o coach, né? Eu acho que a Ju também está percebendo isso pelo programa que ela está fazendo, né? Um coach muito frio não tá, não sei, não é a vibe das pessoas que estão me seguindo, sabe? Eu fiz um processo de coach. Foi legal, foi legal. A coach era extremamente fria. Isso me incomodava. Entendeu? Eu fiz, foi bom e tal, mas me incomodava. Então, assim, cara, o que eu quero fazer para o meu cliente? Eu não quero ser essa coach fria, eu quero usar ferramentas, técnicas e tal, mas eu quero o acolhimento. Então, eu acho que o acolhimento conecta, sabe? Assim, é isso que eu estou percebendo. E assim, o que eu tenho aprendido? Eu não tenho mais medo, nunca tive, né, na verdade. Mas nunca. Eu estou superando os meus limites, os meus medos, minhas inseguranças. Eu estou fazendo, eu estou me expondo, eu estou fazendo, mas sem pressão, entendeu, André? Sem pressão, assim. Eu tenho que fazer uma campanha para vender. Não, não tem que fazer. Eu tô nesse processo me construindo também. Então, eu estou deixando chegar de forma leve. Eu fiz uma constelação Necos online. Foi a primeira que eu nem sabia se ia dar certo. Que legal já, que você falando que escolhe. Que bom que você também percebe isso, porque é isso que eu percebo pode ser meu diferencial, a questão do acolhimento. Eu falei assim, como é que eu fiz? Uma amiga minha falou, Kelly, eu queria ver como é que era. Eu falei, então tá, vamos fazer um teste, porque eu nunca fiz. Então eu coloquei para ela assim, qual que era a troca? Eu vou experimentar. Então eu fiz, não, entendeu? Se ia dar certo, eu nunca tinha feito online, só tinha feito presencial. E deu certo. Então hoje eu já me abro para cliente que queira fazer e eu cobrando e tal, porque eu não fui na pressão, não dá certo. Então, assim, é isso. Eu tô indo no meu tempo, sabe? Tô fazendo, tô dando minhas prioridades, mas eu tô deixando o velho sair e o novo entrar de forma fluida, sabe? Eu também quero eu tô levando acolhimento para o outro me acolher, sabe? Eu também quero estar num lugar de acordo comigo mesma. Então, é assim, grandes aprendizados, assim, para mim, sabe? Legal. Ju, queria ouvir de você. A gente ouve a Keren falar, a gente fica pensando, né? Tanto. Uai, gente, eu tenho aprendido muito a cozinhar nesses tempos de pandemia. Mas eu queria falar disso, não é uma brincadeira, eu queria falar disso porque eu acho que isso é uma metáfora que fala de todo o resto, né? O que eu tenho sentido com a história da cozinha que tem me trazido grandes revelações? Primeiro que, assim, a gente tem tido necessidade de aprender muitas coisas diferentes, né? Sei lá, aprender a viver em casa com todo mundo junto o tempo todo, a maior parte do tempo. Aprender a fazer um produto que a gente antes fazia presencial, fazer online. Aprender a, sei lá, organizar uma rotina de casa que antes quem cuidava era a minha diarista. A gente está tendo que aprender um monte de coisa. E nesse processo de aprendizagem, que foi um pouco do que aconteceu comigo com a cozinha, eu ia para a cozinha antes sentindo assim num resmungamento, num negócio assim, ai que saco, velho, eu vou ter que cozinhar um negócio que eu não sei o que mais lá. E depois de um tempo, né, a coisa vai, né, a gente vai, eu fui abrindo o coração para aquilo, e a coisa foi ficando mais fluida, não sei o quê. E ontem eu fiz um post tão, eu olhei pro post e falei assim, velho, sou eu fazendo esse post. Eu coloquei assim, tava uma panelona de feijão cozinhando, e aí eu coloquei assim no post, olha aí, eu fofa cozinhando feijão, porque foi isso que a pandemia fez de mim. E aí eu fico muito impressionada com esse processo, porque a gente faz necessariamente uma curva, né? Ou seja, no começo é super difícil, super dolorido, a gente leva tempo para fazer aquele negócio, a gente está ali tateando as coisas, e depois de um tempo, a coisa vai ficando mais suave, vai ficando mais gostosa, vai ficando mais
tranquila, a gente vai aprendendo a apreciar aquele negócio. E para esse processo de aprendizagem, a gente precisa de muita humildade e precisa respeitar a lentidão natural que existe nesse processo. Não adianta querer que a coisa aconteça de um dia para a noite. Ela não vai acontecer. Então, esses dias eu me vi tendo condições, tendo habilidade, tendo competência para fazer um almoço em 30 minutos. Uma coisa que eu nunca sonhei na vida. Só que lá na frente era completamente diferente. Eu saía me batendo pela cozinha. E hoje isso é possível. Mas porque eu entendo que eu me vesti um pouco dessa humildade, de dizer, bom, eu preciso aprender sobre isso. Preciso aprender sobre isso. Preciso aprender sobre mim mesma nesse espaço. Preciso aprender com outras pessoas sobre isso. E depois respeitar a lentidão que existe. Não é no nosso tempo, é no tempo do processo, é no tempo do negócio, assim, né? E no final das contas, isso serve para tudo, para absolutamente tudo. Certo. Maravilha, gente. Então agora a gente vai fazer um exercício. Vocês estão vendo a tela azul aí? Então, querem estar aí? Jaque está ouvindo, Gabriel e Ana. Tá. Então, tá vendo essa última frase aí, ó? Essa última pergunta? Quais têm sido suas grandes revelações? Agora a gente vai pensar como a gente pode servir ao cliente baseado nas suas revelações. Eu gostaria que vocês pensassem assim, ó. A Karen falou muito bem do chamado, né? Parece que ela estava sendo preparada para algo. É perfeita essa frase, tá? Algo o quê? Para suprir que carência dessas pessoas, né? Eu quero que em uma frase, que venha de dentro do coração mesmo, né? Que pode ser psicografada aí mesmo, vocês coloquem baseado nessas revelações que vocês me falaram aqui agora, da simplicidade do cozinhar, da visão, da forma de tratar o lúdico como a Jaque, da forma como a Kelly vem mostrando o outro lado da moeda, a Renata vem mostrando a importância do toque, etc e tal, e também de ver um futuro melhor. Eu gostaria que em uma frase vocês colocassem aí para mim, né? Do jeito que vocês quiserem, pensando nessa carência do cliente, essa prioridade, essa coisa essa situação que ele está, de uma forma muito empática, como vocês podem servir esse cliente. Tá certo? Ou tipo, você pode botar assim, eu fui chamada para servir meu cliente nisso, nisso, nisso. Pode botar assim, se você quiser. Ou estou sendo chamada para isso. Tá? Eu vou no banheiro rapidinho, enquanto vocês colocam aí.
Gente, quero ouvir a leitura dessa frase lá no finalzinho, tá bom? Porque durante essa conversa aqui, eu gostaria que, se vocês quiserem, pode alterar, né? Ou escrever uma nova frase embaixo, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos para as realidades, de possibilidades que vocês têm de servir dentro dessa nova economia do baixo contato, que a gente chama de novo normal, tá? Nova normal. É um novo normal. Então a gente tem que pensar que a gente vai servir para essas pessoas num novo normal, num novo mundo em que o comportamento, o hábito de consumo, as influências, os sentimentos, as dores, os prazeres, as angústias, as alegrias, todas estão vindo de outros locais. Olha a Ju, a alegria dela veio do cozinhar. Muitas pessoas estão vendo a alegria de ficar perto dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, das suas famílias, nem que seja online, né? Mas dos seus filhos, né? Profissionais que só viam os filhos só na hora de dormir, tá? E aí a gente vai passar de novo para aquela fase do veio que veio para ficar. Então, a gente está falando do desenvolvimento humano e pessoal, né? Tendências do período pós-pandemia, mas também para a pandemia. Então, o que veio para ficar? Isso é já para vocês adequar. Primeiro, a gente sabe que é o trabalho remoto, né, gente? Então, isso não vai mudar. A gente viu ontem uma declaração, antes de ontem, da XP Investimentos, dizendo que daqui para frente todo o trabalho dela vai ser remoto. Todos os funcionários. Então, ela vai entregar os prédios dela, eu conheço a sede dela onde fica, tá? Então, vai ser remoto. Tem empresas que já estão fazendo isso, tem empresas que vão fazer em alta escala, tem empresas que não vão fazer. E tá tudo certo, porque aí cada um tem a sua cultura de trabalho. Mas é uma realidade que, ainda que a pessoa não esteja em home office, ela, de uma certa forma, vai usar o home office para muita coisa, inclusive para o aprendizado. A segunda coisa, a da educação à distância, que nós já falamos aí, tá? Então, o educar à distância, gente, ele deixou de ser digamos assim, uma forma da pessoa consumir um curso, como vocês faziam. Eu não sei se alguém fez formação à distância aqui, né? Eu fiz filosofia, né? Eu fiz várias faculdades, mas o meu último foi 1 ano e meio, quase 2 anos de filosofia, que eu acabei deixando quando comecei a trabalhar com o que eu trabalho. Então, eu achava um saco. Entendeu? Que era não era uma coisa que entrava lá no entretenimento, entrava no meu hábito? Não. Mas agora vai ser carência. A pessoa vai se sentir carente por isso. Então, ela passa a gostar do consumo à distância. Certo? Então, a gente vai ter muita gente entendendo isso. Já tem vários nichos, né? Por exemplo, games. Quem imaginou que um dia o game fosse muito mais utilizado, jogos, a brincadeira, à distância do que, né, em games, né, do que da forma que nós fazíamos pelo menos na minha época. O Gabriel aqui é um gamer, ele sabe o quanto de dinheiro que movimenta esse mercado. São bilhões no mundo inteiro. Certo? Por conta disso, né, de uma mudança de paradigma. Tá bom? Lógica associada à tecnologia. Aí entra vocês. E aí que eu quero mostrar o porquê isso vai ser importante para todas vocês. Todos vocês aqui. Mentoria, consultorias e treinamentos personalizados. Aí vai, coaching, constelação. A gente pode listar aí uns 50 coisas aí que eram feitos presenciais. E ainda aqueles que já eram feitos à distância, eles vão ter que se adequar, tá? Ah, porque eu já fazia à distância. Ah, fazia? Está no nível de prioridade? Ah, não sei. Está no nível de carência? Ah, não sei. Então vai ter que mudar. É isso que a gente precisa entender. Não é porque você está no formato certo que você está atingindo a carência certa.
Então, ou seja, esse valor percebido do cliente é o que faz o cliente perceber. Isso é prioritário para mim. Ou isso supre a minha carência. Que dói, ela lateja, dói muito. E aí a gente vê o poder da oferta. Como é importante saber comunicar o valor da sua oferta em qualquer canal. Tá? E aí eu vou explicar. Né? É muito comum agora que as pessoas passem períodos prolongados em casa. Elas estão fazendo isso. Tá certo? Ontem, conversando com uma pessoa muito querida, ela falou assim, para de ver TV, para de acessar Instagram. Ela falou mesmo, para de acessar tudo. E porque eu estou fazendo isso, eu quase entrei em depressão. E ela falou mais, eu estou trocando o tempo que eu gastava na TV por duas coisas. Ou séries positivas, né? Netflix aí, e o meu estudo. Eu nunca li tanto na minha vida. E eu estou sentindo necessidade, porque vira um hábito, né? De estudar novamente. Certo? E ela me falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, mas eu me sinto perdida com quantidade de conhecimento. Ou seja, é natural que o ser humano precise de um guia. Isso é uma necessidade humana, né? Ter um guia, um mentor, um guru, não importa. É uma necessidade humana. É aquela pessoa que pega na mão. Desde criança, a gente precisa de uma pessoa que pega na mão. E nós vamos finalizar a nossa vida, nossa etapa aqui, dessa forma também. A gente precisa de um guia. É uma necessidade humana. Tá? A gente precisa de alguma pessoa que mostre o caminho das pedras. Se não é até a pessoa pode optar, né, por um movimento religioso, um movimento espiritual, um movimento de autoconhecimento, não importa, mas ela vai buscar ali um mentor, é natural que ela vai sentir a falta disso. E agora ela vai sentir cada vez mais necessidade de uma pessoa que o guie. Porque concorda que o novo comum, gente. E o novo comum, ele é novo. Ele é algo que a gente nunca percorreu. A gente nunca passou pelo que a gente está passando. Qual é o passo correto? Que passo que nós estamos dando que está indo na direção correta? E a gente fica inseguro, porque tem muita coisa em jogo, não tem não? Certo? Não só a questão financeira, tem N coisas em jogo aí. Para nós, claro. Né? Muitas coisas que a gente está percebendo como importante, muitas vezes não são. Né? Mas para nós, dentro do nosso entendimento pessoal, a gente acha que tem muita coisa em jogo. Eu estou vendo por exemplo, uma coisa que a gente está notando que vai crescer muito é a evasão das cidades. Pessoas mudando para o campo. Vai ser muito grande isso. Tá? Então, por quê? Porque as pessoas estão percebendo que dá para viver com simples, dá para viver em locais simples, precisam da comunhão com a natureza. Já não é um desejo de consumo e passa a ser uma necessidade humana. É prioridade para a vida da família. Nem pensar que essa pessoa quase morreu em São Paulo, presa no apartamento, vítima de um vírus que poderia invadir a casa dela por alguém, pelas mãos de alguém. E ela ficava assistindo live o dia inteiro e falava, nunca mais eu quero mudar para um lugar em que, em vez de ficar assistindo live ou vendo notícia ruim, eu posso montar no pôneizinho, eu posso jogar futebol na grama, eu posso nadar no rio ou tomar um banho de cachoeira. Pode. E viver ainda com menos custo, pagando menos por isso. E trabalhar à distância. Se pode agora, dá. Antigamente não podia. Porque os apegos eram muito grandes. Entendeu? Então a pessoa não podia sair, não dá meu trabalho, eu tenho que sair para o trabalho. Agora não é desculpa mais. O teu trabalho permite que você fique à distância. Você vai lá uma vez por mês, lá pega o carro e vai, não tem problema. Então o teu trabalho permite. Certo? Então tem uma cliente nossa que está se mudando para a zona rural. 800 quilômetros da cidade dela. Família toda.
Ela, o marido, os 2 filhos. Exatamente por esse motivo. Então, o que eu estou falando para você já é uma necessidade. Era um sonho, mas eles imaginavam que ia ser lá na frente. Daqui 10 anos, 15 anos. E passou agora. Vocês estão entendendo o que é carência, o que é emergência? A carência está diretamente ligada à emergência, né? Ok? Então, como está ali, enquanto alguns utilizam esse tempo de forma ociosa, muitas pessoas anseiam por usar a parte desse período de forma realmente produtiva. Tá? Então, assim, plataformas, não importa como ela seja, que permitam uma conexão, guardem muito isso, com professores, consultores, especialistas e mentores são uma tendência crescente para quem busca aprender novas habilidades sem perder a interação humana e o poder do grupo. Olha, as últimas palavras. Sem perder a interação humana e o poder do grupo. André está me dizendo que se não tiver interação humana e poder do grupo, não vai rolar? Não. Eu não participaria. Tá? Eu não gosto mais de consumir produtos em que eu tenho que assistir videoaula, a não ser que sejam necessidades básicas. Por exemplo, eu vejo minha filha, ela comprou em sociedade com minha... Comprou não, ganhou de sociedade com a... Porque estava em promoção um produto de $1.000 com uma amiga dela, parece que é um dos maiores caras de fitness mexicanos. Tá? Eles são do México. E ela faz todo dia. Tá? É à distância, mas é ao vivo. São eles dando aula. E é uma necessidade básica, não é? É a saúde dela, ela precisava emagrecer. Só que ela realmente está com níveis ali acima do normal. Né? Colesterol, tudo certo, essas coisas para uma pessoa nova. Então, nessa questão, olha que interessante. Ela poderia consumir um produto com videoaula? Poderia. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença? A presença do mentor. Entendeu? A presença do mentor. Então, são lives feitas pelo YouTube. Tá? Gratuita, gente. É um programa de $1.000. Todo o programa está sendo passado. Acho que são 60 dias, eu acho. Certo? Então, mas o que fez a diferença foi isso. Mas a diferença foi ser gratuito. Não, tem um monte gratuito. Tem um monte de programa gratuito. Tá? Mas ali não. Às vezes a imagem está ruim, a internet está ruim, cai. Poderia comprar um produto que ela visse na hora que ela quisesse. Não, mas ela faz... E é a hora marcada, hein? Hora marcada. 6 horas da noite no Brasil. Tá ok? Então, é muito importante isso aí. E aí a gente entende outra questão. A apropriação digital. Isso é muito, muito, muito importante. Entender o que é a apropriação digital. Essa apropriação digital é uma pesquisa também feita pela Bain Company, né, que eu passei semana passada algumas coisas dela. Então, é óbvio que cada vez mais as pessoas estão usando soluções digitais, né? Então, essa apropriação online é muito positiva. O que é apropriação? É a pessoa entender que ela tem ali esse recurso disponível para ela se apropriar desse recurso como alguma coisa tangível para ela utilizar no dia a dia e não ser e vencer, inclusive, as barreiras de dificuldade que ela tem, esses bloqueios para o uso, na utilização amigável dessas plataformas, tá? E é muito positivo exatamente para que nós, empreendedores, e as pessoas também, né, possam suprir as necessidades, né, relacionadas à agilidade, conforto e as questões relacionadas à escolha, que é onde entra aquilo que eu falei semana passada, o agrupamento tribal. Então, aqui a gente tem uns dados muito interessantes. Então, as práticas que estão com maior demanda e que estão crescendo são consultas online. Olha que interessante. Entra todas vocês aqui.
cursos online. E olha para você ver, consultas online aparecia lá embaixo dos cursos online. E esses cursos online, eu entendo que são aqueles com videoaulas gravadas. Mas pode ser que não. Eu não tenho uma descrição lá. Softwares de home office, isso vai crescer muito. Com aplicativos, etc. e tal. Serviços de entretenimento online, e aí aquele desafio, né? Talvez em colocar o trabalho de você dentro dessa linha de entretenimento. E lives via celular. Olha o crescimento, gente. Certo? Então, profissionais preparados para essa expansão de mercado terão um grande diferencial no médio e longo prazo. Então, essa apropriação digital, quando utilizado, seguindo esses critérios do agrupamento tribal, da necessidade de ter um guia, né, de pertencer a um movimento, num linguajar né, na corrente filosófica da pessoa, né, dentro do propósito maior que move o movimento que essa pessoa representa, para despertar o pertencer da pessoa. Eu fiz um post da Ju e coloquei a palavra pertencer ontem, né? Eu fiz uma replicagem da oferta dela para a segunda turma, lá no meu Stories. Eu coloco a palavra pertencer. O pertencer vai ser necessário. A gente tem que despertar esse desejo de pertencer para as pessoas. Como nós falamos na semana passada, as pessoas não querem procurar muito. Elas estão sem paciência. Elas querem já aderir, já entrar em movimentos em que ela possa ficar ali. Entendeu? Ela não precisa sair para lugar nenhum. Ela já vai naquele movimento que você fundou. Não importa se é uma sequência de live, se é um grupo no Telegram, se é encontros como esse, né? E esse encontro tem esse propósito, né? De criar uma egrégora, um agrupamento tribal, certo? Então, essa necessidade de pertencer é importante. Porque, por exemplo, o mentor aqui tem um papel de quê? Eu, enquanto mentor, né? Eu tenho a necessidade de estudar. Eu tenho obrigação, eu me sinto responsável pelo trabalho de vocês. Então, eu estou estudando como nunca. E para mim está sendo um prazer. Está sendo uma alegria. Descobrir coisas que muitas vezes eu não sabia. E como tudo é novo para todo mundo, não existe aquele mentor que sabe mais que o outro agora. Entendeu? Porque tudo é novo para todo mundo. Então, todo mundo começou um reaprendizado. Inaugurou um reaprendizado. Todos. Pode ser aquele Tony Robbins, ele está reaprendendo. Certo? Ele está reaprendendo. Ok? Vamos lá. Minimalismo. Ah, corrente linda essa, né? Né, Ju? Então, Por que o outro não dá trabalho? Qual que é o contrário do minimalismo, Ju? Hein, Ju? Nossa, qual que é o movimento antagônico ao minimalismo? Eu nem sei qual que é. Não sei, acho que é excesso, né? Complicalismo, né? Então, gente, a gente não quer coisa complicada, dá preguiça, dá trabalho. Já estou com dor, já estou sofrendo. Você ainda vai me dar trabalho para ficar procurando o que é bom aqui dentro? Nesse Instagram chato que só tem notícia ruim, nesse Facebook que só tem notícia ruim, você me obriga a procurar uma solução, né? E eu vou ter que ver um monte de coisa ruim aqui dentro também. Certo? Então, por isso que traz ele para o teu grupo. Né? Ele vai parar de procurar, ele vai estar lá com você. Funda em seus grupos. Estabeleça um canal, né? Por onde? E-mail, marketing. Tem que ter um canal de comunicação, só isso. Né? Conjunto de lives, um Telegram, ou um conjunto disso tudo unido, contanto que você tenha acesso rápido a essa pessoa. Grupo no WhatsApp, não importa. Seria a mesma coisa, a gente tem uma sala de reunião, que toda semana a gente se encontra. Né? Não é como essa coisa dos movimentos religiosos. Toda semana tem, sei lá, um culto, uma missa, um grupo de estudo. Não é? Ali é uma tribo, é um grupo, é uma egrégora. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Vocês estão entendendo? Então, o minimalismo é muito importante exatamente por isso, né?
ele já vinha ganhando bastante espaço, principalmente em relação ao hábito de consumo. A gente já estava com preguiça, né? A gente já queria o back to basic, a gente já queria o básico. Até na forma de vestir, já estava bem basicão, né? A gente já estava buscando coisas mais simples e etc e tal. A gente já estava retornando às origens, a gente já não estava aceitando certo tipo de roupa. A gente já questionava se essa roupa era com um trabalho escravo ou não. A gente tem no nosso grupo de treinamento a Larissa, né? E a Larissa tem uma startup que ela trabalha exatamente com o reuso de roupas. Ela pega a roupa e ressignifica ela inteirinha. Né? E olha só, ela ressignifica a moda. Olha que coisa mais humana. Né? Mas ela trabalha com roupa, né? Mas é humano. Você vai dizer para mim que é desenvolvimento humano. Ela está educando o cliente dela. Entendeu? Então, e também tem essa questão da retenção de gastos, que já era, né? Essa contenção já era uma realidade da gente. A gente já está em crise já há bastante tempo. Então, já era uma realidade da gente, tá? Então, aí é onde entra vocês. É vocês entenderem, né, como minimalizar o trabalho de vocês. Quando tornar, a gente tem uma necessidade de complicar, né? Então, se a gente vai trabalhar com uma questão em que a gente precisa visualizar realmente como é que está esse cenário, essa ótica das pessoas em relação ao que é prioritário, ao sentimento, a dor da carência, daquilo que falta, daquele buraco que está lá na alma dele, né? E a gente precisa tirar o complicado do meio. A gente precisa tirar as barreiras, os pedágios do relacionamento. Por exemplo, uma coisa que no meio digital a gente vai ver muito é a queda desses lançamentos da forma que era feita antigamente, com 4 vídeos. Isso dá trabalho, gente. Isso dá um saco. A pessoa já não está aderente a isso mais não. Né? Da mesma forma que já está caindo, essas promoções vão acabar, essas de Magazine Luiza, de coisa de aberto a 24 horas, aí dá trabalho, tem que sair, é um monte de gente. Eu vou no e-commerce aqui, é mais fácil, eles me entregam em 3 dias, 2 dias, dependendo da cidade, no mesmo dia, na minha casa. Tá? Então, isso é importante para cada um de vocês. Então, aí eu vou ler isso aqui. O minimalismo é a preocupação com práticas mais conscientes. Perdão, o minimalismo e a preocupação com práticas mais conscientes é um ótimo fruto da crise. Então, é uma coisa maravilhosa. Cada vez mais as pessoas percebem que pode mais com menos. Vou dar o exemplo da Kellen de novo. Olha só, o que ela fez ontem? Minimalismo puro. Ela tornou algo que normalmente era feito em grupo, né? Que normalmente é feito em grupo, num atendimento simples, mínimo, né? De alto poder. Não é porque é simples e minimalizado, tá? Que não tem poder, que não tem valor. Pelo contrário, porque se o minimalismo é uma necessidade, é uma carência da pessoa, quanto mais simplificado for, mais atende essa carência. Se for complicado, não vai atender. Entendeu? Certo? Então, tem que ser humanizado, tem que ser dentro de uma filosofia que a pessoa acredite, né? Uma forma de trabalho que a pessoa acredite. Então, essas crenças fundamentais, tanto sua como do cliente, tem que estar alinhado. E é por isso que a gente precisa mergulhar no oceano do cliente. Não adianta você nadar na tua piscina, não, gente. Ela é quadradinha e lá você não vê nada. Não adianta pensar de dentro da garrafa, não. É entrar no oceano do cliente. E estudar mesmo essa persona, estudar aquilo que impacta nas percepções de valor do cliente, que mudaram. O que era valor para o cliente antes não é mais hoje. Tá bom? É importante olhar bem para isso. Tá? Eu sou chato da persona, né? Você sabe, né? Eu gosto muito de olhar para o cliente. Então, o louco da persona, tem que olhar para esse trem. Né? Então é isso. Então isso repercute em diversos âmbitos da vida, desde hábitos de consumo ao entendimento do que realmente é importante para você e da própria busca por novas soluções corporativas.
E aí outra coisa que veio para ficar, que é muito legal, que eu já falei no início, é o lifelong learning. O que é o lifelong learning? A gente sempre foi de fazer de aprender fazer uma formação, ou de fazer um cursinho, ou ler um livro e se sentir satisfeito com aquilo. Agora eu tenho um diploma. Agora eu vou poder atuar como coach ou qualquer outra coisa. Não vai. Não é porque você não vai, porque aquela formação não é capaz de suprir a sua necessidade. Com essas mudanças muito rápidas, a gente vai ter que estar estudando e pesquisando muito. Então, esse learning, né, vem de aprendizado, né, esse aprendizado, né, constante, né, vida longa, digamos assim, ele vai ser uma realidade na nossa vida, tá? Então, como está escrito aqui, novas habilidades e competências foram exigidas de todos. Inteligência emocional, gestão do tempo, foco, feedbacks remotos e tantos outros. Esse é um processo que não tem fim, tá? Então, a partir da agilidade das transformações no mundo, o aprendizado não pode ser mais visto como uma jornada com início, meio e fim. E olha como torna o nosso trabalho bem mais gostoso, bem mais legal, bem mais desafiador, mas com N possibilidades. Porque a gente focava num encaixotado, lembra? Ah, vou trabalhar desse jeito e pronto. Eu vou criar um produto assim e pronto. Né? Ah, André, você está dizendo que eu tenho que criar um produto enorme? Não, você tem que criar vários produtos. Para que a pessoa saia de um e vá para o outro, e vá para o outro. Se são aprendizados que você está passando, sim, exatamente. Mas que ela faça dentro da tua tribo, para não ter que procurar fora. Tá? Dentro da sua especialidade, claro. Entendeu? Para que ela não tenha que procurar fora. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai pensar que, olha, eu curo aqui uma carência X. Aí, com esse mesmo cliente, eu passo a trabalhar outra carência. E depois outra. E depois outra. Ou uma que ele percebeu que tinha no meu curso, ou no meu treinamento, que é tipo da Ju. Eu percebi que tem uma carência aqui que eu não tinha percebido. Ou o cliente me disse. Ou os clientes me disseram. Como eu percebi no treinamento que eu estou fazendo, que a Rê participa, que a Cíntia participa, tá? Que eu percebi que existem outras carências ali. Então, eu vou trabalhar elas. E provável que talvez eu tenha essas pessoas que estão fazendo treinamento comigo participem desses novos treinamentos. Às vezes é no mesmo setor, às vezes é no setor de vendas, às vezes é no setor de marketing, às vezes é no setor de produtividade, mas estão várias carências. Às vezes é no setor humano, de autoconhecimento, de holístico e lúdico, como a constelação, ou coaching, etc. Certo? Então, é importante entender isso, porque a partir da agilidade das transformações no mundo, o aprendizado não pode ser mais visto como uma jornada com início, meio e fim. Repito. Devemos aprender constantemente ou seremos engolidos por novas crises e desafios. Ah, isso é legal. As crises não vão acabar. Então, agora é uma percepção, já não é um indicativo, um indicador. Ah, teremos uma crise se, com a condicional, não fizermos essa lição de casa. Por exemplo, na área econômica, social, sei lá. Não, viveremos crises. E as crises são sempre boas para a humanidade. Historicamente, quem já estudou sabe que as crises foram momentos de muita ressignificação de valores e de mudanças necessárias. Certo? Infelizmente, existem ainda alguns aproveitadores que aproveitam esses momentos de crise para fundar outros movimentos baseados nessas carências. Por exemplo, quando nasceu o nazismo, foi exatamente por uma carência de uma união das pessoas em prol de alguma coisa. E aí criou-se esse movimento nacionalista exacerbado, tá? Que a princípio tinha uma ideia muito bacana, mas que depois virou no que virou.
Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Tá bom? Certo? E a gente vai ter que ter muito ética no nosso trabalho para isso. É lógico que eu fui longe com esse exemplo, né? Mas só para vocês entenderem em relação à carência. Então, lifelong learning já vinha sendo visto enquanto competência essencial para a sobrevivência em um mundo exponencial. Sabemos que a agilidade é uma tendência antes mesmo da crise. Olha a Juliana Guedes aí. Esse momento complexo e desafiador apenas reforçou como devemos estar dispostos a nos reinventarmos e que garantir a perenidade do desenvolvimento é essencial para a sobrevivência de pessoas e organizações. Olha que legal, perenidade do desenvolvimento. Já tinham visto isso? Não é legal isso? Ou seja, o movimento de vocês tem que ser um movimento perene. Circular. Dar e receber, dar e receber, dar e receber. Próspero, por si só, né? Perenidade e desenvolvimento já é abundante, né? Não é pura abundância, né? Não? Tá? Muito, muito, muito legal. Tá? Então, deixou de ser algo que gerava preguiça. Não estou com saco, não vou aprender não. E passou a ser vai passar a ser uma cultura das pessoas. Certo? Uma cultura. André, mas muita gente vai consumir coisa chata. Vai entrar em movimentos nada a ver. Vai. Aquele agrupamento tribal faz sentido para ele. Tá tudo certo. Tá? Mas você vai ter pessoas que vão gostar do seu agrupamento. Da sua cultura, da cultura da sua egrégora, do seu movimento. Pensem bem na palavra movimento. Vocês são o porta-estandarte de um movimento. Que são um movimento que vem parte da essência de vocês. Por isso que a genuinidade é a coisa mais importante que a gente tem hoje em dia. A Jaque foi genuína no trabalho dela ontem. Tá? Ela foi ela, no que ela acredita, no que ela prega, no que ela pensa de realidade para as pessoas. E, obviamente, totalmente alinhada ao servir dela. Como eu já usei o exemplo da Jaque, a Jaque, a partir desse momento de pandemia, ela destampou a tampa do cérebro dela e criou 50 ferramentas para o cliente dela, por servir. Ela entendeu as carências. Ixi, meu cliente agora vai estar carente nisso, nisso, nisso. E foi lá e soltou aquele monte de coisa. Então, essa tampa a gente precisa soltar. Tá bom? Porque é baseado nessas carências. E acabou. Não minto. Acabou? Não sei se acabou, não. Acabou. É que eu tenho... Eu já fiz mais 3. Essa aqui para nesse. Então é isso, gente. Agora eu vou descompartilhar aqui. E nós vamos debater um pouquinho. A começar da frase que eu pedi para vocês fazerem. Então eu gostaria de ouvir de cada um. Vocês fizeram alguma alteração durante essa conversa? Não? Pode abrir o microfone, gente. Pode abrir, gente. Gente, eu não estou ouvindo vocês. Vamos lá. Então, Rê, o que você escreveu aí? Ter mais empatia com os meus clientes. Qual que é o seu chamado, Rê? Empatia. Hã? Empatia. O seu chamado, se você, tipo assim, você foi chamada, lembra aqui, ó. A revelação, assim, é para contribuir, para servir ao seu cliente de que forma? Ou em que, né? Alívio. Então, gerando alívio para ele. Alívio, acalmando mesmo, né? Acalmando o seu cliente. E você acha que pelo seu trabalho você consegue isso? Acho. Tá, maravilha. Você consegue também já estruturar algo no seu trabalho para já pensando nisso aí? Não. Mas tá. Você tem certeza que é isso?
Não. E como é que você vai ter certeza? Mas fazendo as propostas lá, estudando mais. Pesquisando com o seu cliente, perguntando para ele. Lembra que eu ensinei você? Né? Perguntando. O que você está carente mesmo? Pode falar desse jeito. O que você está sentindo falta? O que está doendo aí para mim? Quem me conta? Eu estou um pouco confusa mesmo, porque são vários nichos, né? Eu tenho a grávida, tem a mãe, tem a criança, bebê e tem criança. Então, primeiro começa perguntando quais são as carências de cada movimento. Cada uma, vou ter que separar depois você vai perceber que eles são bem parecidos. Tá bom? Você vai perceber que... Mas é bom, importante você validar isso. Você vai ver que é bem parecido. Porque tem mais a ver com o movimento que você propaga e com a carência da persona que você atrai, tá? E é uma forma até de você validar a sua persona. Então, é até uma forma de você validar a tua persona. Se o seu cliente falar assim, ó, minha carência é relacionada a uma coisa, a isso, que é uma coisa que você não acredita ou que você não entrega, né? Você já percebe que aquele não é teu cliente dela. Tá bom? Então, tá tudo certo. Vamos lá. Obrigada. Eu quero saber da Kelly, que está aqui. O que você escreveu, Kelly? Na verdade, é o que eu já estou fazendo. Desenvolvimento humano com poesia. Com o quê? Poesia. Tá, legal. E aí, como você acha que o seu servir vai mudar a vida da pessoa baseado nisso aí? Nisso que você acabou de falar. Na verdade, o desenvolvimento humano com poesia, ele é um conjunto de técnicas, né, que eu uso quando eu falo desenvolvimento humano, é ajudar o cliente no seu processo de autoconhecimento, de atingir o seu objetivo, né, porque cada um vem com uma diferente, só que de uma forma mais leve, né? Quando eu ponho a poesia, eu quero trazer leveza, humanidade, eu quero trazer conforto. Então, é um conjunto de técnicas. Então, eu junto a constelação do Theta Healing, eu junto o coaching, para atender o cliente de uma forma muito dada. Então, se eu for resumir o que eu estou fazendo e minhas revelações, é isso. É um desenvolvimento humano com poesia. Maravilha. Ótimo. Perfeito. Tenta aprofundar um pouco mais isso aí, perguntando para o teu cliente o que significou o teu trabalho para ele. Significado é uma coisa muito importante, porque a gente tem uma tradução, mas o seu cliente vai ter outra. E essa do teu cliente é muito mais poderosa que a sua, tá? Que a nossa. É importante isso, tá? Porque a gente tende a subvalorizar o nosso trabalho, é normal isso. Não precisa se culpar. É porque a gente não está olhando de cima. A gente está sendo parte. Né? Aqui a gente é a pessoa que serve. Então a gente tem que aprender a servir, mas tem que aprender a observar de cima, né? O tempo inteiro. E é isso que engloba a palavra visão da nova economia, né? Porque a pessoa que tem visão da nova economia, ela observa, ela serve, observa e tem uma visão do todo, sistêmica. E ela entende, posso melhorar aqui, isso que eu estou fazendo não está bom, né? Eu posso aprimorar essa metodologia que os meus atendimentos podem ser mais simples, né? E a gente normalmente a gente vai dar uma limpada nas arestas ali. Agora, com o minimalismo vai ser bem legal. E a gente só que tem que praticar o desapego, tá? É desapegar mesmo. É ser bem na carência do cliente. A gente tem que começar um trabalho e falar assim, eu preciso suprir a carência do meu cliente. Só que para suprir a carência a gente precisa saber qual é. Certo? Então é isso. Ou carências, né? Não é uma só, né? Normalmente são várias. São mais que um. Juguete, qual a sua frase? Você escreveu aí? É o que sou eu? Sim, senhora. Com banana e tudo. Com banana e tudo. Eu achei essa pergunta muito forte, Dé. Pensar assim, né? Eu fui chamada para ajudar meu cliente em quê? Eu estou sentindo que eu estou sendo chamada a ajudar o meu cliente a equilibrar os seus pratinhos lá, de uma maneira mais que deixe ele mais em paz. Legal. Mais em paz. Massa. Então tá. Vamos ver. A Jaque colocou aqui, ó. Meu chamado
É para a essência, para a verdade. As pessoas são feitas de sentimentos e precisam de gente que tenha sentimentos. Olha que legal. O meu chamado é para a essência, para a verdade. As pessoas são feitas de sentimentos e precisam de gente que tenha sentimentos. Gente como a gente mesmo, né? É basicamente o que nós falamos aqui. E que temos falado, né? Desde a última até hoje. É isso aí, gente. Cíntia, você conseguiu fazer? Você consegue falar? Ou digitar? André, oi pessoal, bom dia. Eu acho que eu cheguei, você já tinha feito um... Se você pensar, a pergunta é, você acha que nessa nova era, nesse novo mundo, nesse novo comum que nós estamos agora, qual é o seu chamado? O seu chamado é para quê? Para servir o seu cliente em quê? Ou o que você vai fazer por ele? Ou para que suprir carências dele? Qual que é o seu chamado? Meu chamado Pensa que você é uma curandeira. O que você vai curar, né, dele? O meu chamado é para as pessoas se tornarem menos ansiosas, se acalmarem, se cuidarem mais, né? Olhar mais para dentro. Certo, certo. E aí a gente está vendo aqui uma tradução normal de cada um de nós do que a gente faz e a nossa interpretação sobre o que a gente faz. Mas eu tenho certeza que quando a Cíntia aplica o método dela, baseado os métodos dela para esse objetivo, né? Se é esse, eu sei que são mais, né? Mas esse talvez seja o principal no momento, né? Que envolve ansiedade, depressão, né? Talvez até alguns desvios de conduta muito tristes, né? Que levam as pessoas a consequências piores. Se perguntar para o cliente, ele vai te dizer uma coisa bem mais significativa do que a sua compreensão, Cíntia. Então, é perguntar para o teu cliente, o que está significando esse trabalho meu para você na vida real? Né? Como é que você está se sentindo? Ele vai dizer que ele está sentindo liberdade, que ele está se olhando para si próprio. Ele vai te falar um monte de coisa relacionado à percepção dele desse novo mundo que você está entregando para ele. Através do seu trabalho, do seu servir. Tá bom? E só uma dúvida, e aí essas perguntas eu posso, como você já disse, tá no treinamento, é uma conversa mesmo, né? O ideal é sempre o olho no olho, nada de questionário. Sim. Jaque, antes de você sair, deixa eu tirar uma foto aí. Aparece aí, Ana. Aparece aí, Gabriel. Que bonitinho, servizou agora. Gabriel. Deixa eu Já aparecer falou que vai ter que sair. Gabriel. Que hoje eu tô linda. Gabriel. Vai ter que descompartilhar a tela, não tem? Ah, é. Gabriel. Ele deve estar ocupado. Vamos nós mesmos. Vai. Oi, gente, o que eu fiz? Apertei o botão errado. Ô, gente, desculpa. Então, André. A Jaque apareceu até a Jaque. Cadê o Gabriel? Não, vamos ligar pro Gabriel. Vai, Jaque, põe no rosto aí. Faz outra com a Jaque. Aí. Peraí, deixa eu ligar pro Gabriel no Zap. Vamos fazer com ele também. Precisa não. Aí tá ótimo aí, Jaque. Pronto. Vai que ele aparece, imagina, todo mundo. Difícil a gente ter isso, peraí. Vamos continuar aqui enquanto o Gabriel entra. Então, gente... Liga a câmera aí, rapidão. O que a gente precisa é entender como o cliente se sente em relação ao seu servir. Porque é isso que você veio fazer por ele e muito mais. Tá? Então, é como se Deus colocasse você no mundo agora e falasse, vai lá ajudar as pessoas nisso aqui. E eles precisam disso aqui. Entendeu? Então, vai lá ajudar essas pessoas que estão passando por isso. Ó, Gabriel, vamos tirar de novo, gente. Vai, todo mundo sorrindo.
Vamos lá. Valeu. Então, gente, é isso. A gente tem que entender essa forma, o significado do teu trabalho, como se Deus estivesse perguntando assim, ó, você vai lá para aquele planeta, ajudar essas pessoas que estão passando por isso, a se curarem e a partir da sua cura, terem isso ou ganharem isso e passarem a viver de tal forma. Entendeu? É uma missão, né? É a nossa verdadeira missão. E é assim realmente um chamado. Tá ok? Bom, aí a gente entra numa outra questão. Perdão, a Cíntia falou, todo mundo... Fica alguém de falar? Não. Então aí a gente entra numa outra questão muito legal, muito importante. Tá bom? Que terminar essa conversa aqui, né? E voltar para o trabalho de vocês, olhar o trabalho de vocês. Lembra que eu pedi para vocês olharem, observarem o que vocês têm feito e olhar o todo, né? O todo que envolve não só as pessoas que você está disposto a ajudar, mas aquelas que precisam de vocês, mas também a forma como você está ajudando hoje, porque o maior impacto está sendo nessa forma, tá? Por exemplo, a Ju mudou a forma dela trabalhar. Então, ou seja, nessa forma, qual que é a grande brincadeira? Essa forma, ela pode ser dessa forma, minimalista. Você pode, né, adequar a forma de entregar, ainda que seja individual ou em grupo, para aquelas carências daquele grupo. Então, você nunca vai ter um grupo igual ao outro. Tá? Se você faz individual, você nunca vai ter um cliente igual ao outro. Tá? Então, não está na hora de padronizar, acabou a padronização. Despadroniza tudo aí. Certo? É muito importante isso. Acabou a padronização. Agora é tratar o indivíduo de forma individualizada, sistêmica, baseado nos recursos dele, naquilo que ele tem para na realidade dele e naquilo que ele tem para entregar. Tá certo? Entenderam como vocês estão entendendo? Então, esses são os bons impactos, né, para o desenvolvimento humano e pessoal. Né? Então, hoje, o que é interessante? Então, vou voltar aqui só um pouquinho. Então, hoje, baseado nisso aquilo que nós falamos, de ter um guia, de ter um mentor, um consultor, nesse formato do respeito da necessidade do entrosamento humano, da conexão humana, de estar com gente como a gente, que tenha sentimentos, como a Jaque falou, como eles têm também, como a gente pode adequar o nosso trabalho para isso? A gente já sabe o que dá certo. Acabei de falar aqui para vocês. Né? A gente já sabe, por exemplo, que treinamentos e grupos online já dão certo agora. Certo? Já. Entendeu? Pelo Zoom, do jeitinho que a gente está fazendo aqui. Com esse acolhimento profundo, né? Com esse observar humanizado sobre cada pessoa, né? Já está dando certo. Já é uma forma que a gente começa a fazer já. Se você puder. Certo? Eu até indico para aqueles que fazem trabalho individual a criar um grupo. Né? Então, como esse, eu tenho o meu trabalho individual com cada um de vocês, mas eu tenho os meus grupos. Né? E é nesses grupos, ou nesse grupo, né? Porque todos convergem para cá. Né? Infelizmente, eu não estou tendo adesão, talvez eu não tenha atingido aí o horário certo para a galera estar presente. E tem tido muitos feedbacks maravilhosos de quem assiste. Né? Até mandei uma pessoa que nem era minha cliente ontem, ela mandou, leu, amou, assistiu a palestra que nós fizemos semana passada, amou, mandou um leque de perguntas aí que eu nem respondi ainda. Então, vocês têm que ter esse espaço. Por favor, me convidem para o espaço de vocês. Né? Crie esse grupo, né? Trabalhe esse acolhimento. Eu estou olhando aqui para carências de vocês, gente, só isso que eu estou fazendo. Eu olho para carências, eu preciso dar soluções. Concorda? Então, eu preciso trazer novas soluções. Então, eu olho todo mundo e agora eu estou olhando por nicho. Né? Vou trazer soluções de nicho. Eu espero que daqui para frente aconteça o seguinte, e é isso que eu quero que vocês já comecem a fazer. Olhar para o trabalho de vocês,
vai surgir uma série de questionamentos e comecem a mandar perguntas nos grupos que vocês fazem parte. Então, a gente tem pessoas de 2 grupos aqui, o da mentoria e dos treinamentos, né? Então, comece a colocar suas perguntas ali, né? Se de repente é, André, como é que eu posso adequar meu trabalho para esse formato? Eu vou trazer o exemplo aqui para vocês. Eu vou olhar para o negócio de vocês e vou trazer o exemplo de vocês. Já temos clientes aqui dando resultado, né? Então, já tem o meu trabalho dando resultado, né? E baseado nessas novas mudanças. E bacana é que novas ideias vão surgindo. Eu fico me preocupado com uma outra coisa. Dá tempo para colocar tanta ideia boa em prática, né? E é isso que a gente vai priorizando também. Então, nesse momento, é o momento de priorizar essa carência. O trabalho de vocês tem que priorizar essas carências. E aí, a gente vai validando o trabalho de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta, gente. Não mesmo? Todo mundo entendeu? Eu tenho uma. Desculpa, sim, André. sim. Qual a sua opinião sobre a efetividade da gente divulgar depoimentos, assim? É igual você costuma pedir, né, no grupo, né, para a gente fazer um depoimento e tal. Como você acha que a gente pode usar essa ferramenta do depoimento para trazer mais clientes e para motivar os que já estão, né? No caso, um curso. O depoimento é uma coisa extremamente importante, porque o depoimento é o quem indica, é o eu indicador. Você não indica coisas para as pessoas todo dia? Você acabou de mandar uma mensagem para mim ontem que você tinha algumas indicações para nova turma. Então, quem indica? Sou eu ou é a Cíntia? É a Cíntia. Você está indicando pessoas que confiam em você. Então, e o que essas pessoas sentem? Nossa, porque você provavelmente vai falar o que eu fiz por você, ou o que o meu trabalho fez por você. E as pessoas, naturalmente, elas criam um gatilho de parâmetro de comparação ou até daquela questão do pertencer. Ela se sente, poxa, por que eu estou fora disso? Se a Cíntia passou por isso e foi legal para ela, eu também quero passar. Né? É igual filme. Você indica um filme. Poxa, a Cíntia adorou, eu gosto muito da Cíntia, a Cíntia é muito criteriosa em relação aos filmes. Eu quero ver também. É a mesma coisa. Então, quando você coloca um depoimento, as pessoas percebem, nossa, eu estou sentindo o que essa pessoa falou que sentia aqui. Olha, eu quero essa cura que ela conseguiu com a Cíntia. Eu quero passar por isso também. Então, essas pessoas, a gente tem que partir do pressuposto que elas não foram avisadas da tua cura. Elas não sabem que você faz o que você faz por elas. E nem sabe, muito menos sabe por que você faz, que é o teu propósito, que é por isso que elas compram. Por que você está fazendo isso? Antes de falar do que você está fazendo, fala por que você está fazendo isso. E aí entra a frase que eu esperei ouvir de vocês aqui nessas revelações e eu, sinceramente, não ouvi. Né? Que tem a ver com servir. Por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Se tem a ver com chamado. Tem a ver com chamado. Né? Chamado é por quê? Propósito. Eu fui chamada para cumprir, para ajudar, para colaborar, para contribuir. Né? É o porquê. Eu acredito que, através do meu trabalho, eu possa contribuir com um mundo melhor, por exemplo. Nisso aqui, nessas questões do mundo, é isso. Então, sim, a forma de fazer o depoimento, ela cumpre esse trabalho, esse propósito. Ela economiza o teu tempo. Entendeu? Divulgue, sim, com autorização, claro. Peça autorização das pessoas, porque às vezes elas não dão, tá? Divulgue depoimentos. Eu, por exemplo, quando eu vou divulgar prints, né? Se não são do meu grupo, eu apago o nome. Tá? Eu apago o nome. Eu vou lá no Instagram, lá eu apago mesmo, lá ponho uma faixa assim na frente. Agora, se elas me autorizam, como vocês me autorizam, eu coloco lá. Tá? Certo? Mas quando eu mesmo passo pro meu crivo, eles colocam uma coisa muito pessoal ali, eu apago o nome. Então, já teve depoimentos de pessoas do treinamento que falaram coisas muito pessoais e eu fui e apaguei. Ainda que ela me dê autorização, eu não vou colocar. Tá bom? Porque é pessoal. Ok, eu falo gente? que eu fiz
eu tô dando um curso, né? E aí eu recebi um feedback de uma das alunas e eu senti muito de divulgar lá no grupo. E ela autorizou, assim, Maravilha, prontamente, divulga. um áudio. Demorou, já divulga logo. Entendeu? Uhum. Divulga correndo. Você pode também, Cíntia, de repente até transcrever alguma coisa do Isso, áudio e colocar em um isso é post, legal alguma para coisa colocar em assim todo também. canto, né? É legal. Coloca lá no seu Excelente, Ju, story, você excelente. coloca no seu Instagram, você coloca no seu site. Quando você for orientar, por exemplo, vender o produto, olha, deixa eu mandar uns depoimentos de alguns clientes aqui. Manda, entendeu? Tá? Tá fechando lá pelo WhatsApp, ó, vou mandar alguns depoimentos de clientes para você. Tá? Que passaram pelo meu trabalho. Ótimo. Tá? Um panfleto, se você trabalha com papel, né? Que é muito raro hoje, mas tem quem trabalha ainda. Então põe lá. Tá joia? Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Então, esse é o segundo painel. Semana que vem teremos um terceiro painel, também prático. E aí eu convido a vocês. Se vocês já tiverem, né? Vai ser um espaço em que nós vamos estar tratando das ideias, dos insights de vocês, dessas revelações sobre o servir. E aí nós vamos entender na prática como isso pode ficar melhor. Né? Como diz a amiga minha, essa Raja Renata, como pode melhorar? E a gente tem que começar a fazer essas perguntas, né? Como pode melhorar? Como posso ajudar as pessoas? Como posso contribuir para o cliente correto? Para a minha persona correta? Para minha... Né? Faça essas perguntas para você mesmo, para o universo. Eles vão te responder. Tá? A começar dessa, como pode ficar melhor? Faz todo dia cedinho. Como pode ficar melhor? Como pode melhorar? Né? Tá bom? Então é isso, gente. Gratidão, namastê. Um beijo Tchau, grande. Espero obrigada. vocês Bom na dia. próxima sexta-feira, tá? Valeu, Que o galera. fim de Beijo semana seja grande. muito, muito iluminado. Beijo, gente. Beijo, Bom tchau. dia. Obrigada, André. Gratidão é minha.